Olá, tudo bem? Eu sou a Valentina, do Centro da Juventude de Viamão. Eu tenho 17 anos e hoje nós vamos falar sobre educação financeira com o Guilherme dos Santos. Boa tarde, pessoal. Então, como a Valentina estava falando, meu nome é Guilherme dos Santos, sou administrador formado na PUC aqui do Rio Grande do Sul. A gente fala aqui de Porto Alegre, eu falo de Porto Alegre, a Valentina fala de Viamão. Então, eu sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul, em administração, estou fazendo uma pós em gestão de projetos. Atualmente faço a gestão do outro business, que é de um outro negócio, que é o Laboca Complexo Esportivo e Cultural. Vou contar um pouquinho também do que é, para também poder falar da pauta principal de hoje, que é finanças, né? Finanças pessoais. Vou contar um pouquinho também da minha experiência, por que eu falo de finanças, né? Por que eu entrei nesse mundo. E algumas dicas também. E também a gente vai estar disponível 100% aí para tirar a dúvida do pessoal, e o que estiver rolando, a galera vai nos mandando aqui e a gente vai respondendo. Então é isso, sou formado em administração, estou fazendo uma pós em gestão de projetos, atualmente faço a gestão do Laboca Complexo Esportivo e Cultural, e também sou um dos diretores da Besouro, Agência de Fomento Social, que está fazendo então um trabalho no POD Viamão, no Centro da Juventude de Viamão. Durante esse ano agora de 2020, a gente está fazendo a gestão do Centro da Juventude de Viamão e também, não poderia deixar de falar, do Centro da Juventude de Alvorada, que a gente fez essa gestão durante esse ano. Não sei então, Valentina, se tu já quer começar com alguma pergunta, que eu me apresente um pouquinho mais, como que eu cheguei a falar e como eu entrei no assunto, que é uma coisa que basicamente eu gosto bastante. Mas estou aqui por vocês. Tu que diz, Valentina? Vamos começar com a tua apresentação, continua um pouco mais como é que tu chegou aí, se tu pretendia fazer outro tipo de curso e o que te chamou a atenção, continua. Ótimo, legal. Então tá, gente, para contar um pouquinho da minha história, a gente vai falar hoje sobre finanças pessoais, né? Basicamente questão de receitas e despesas da minha pessoa física, né? Pessoa física, eu, Guilherme e todos vocês também, mas eu também linko um pouco com a questão do planejamento de empresas, que é uma forma também das pessoas estarem se rentabilizando aí. Então, a minha história comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 15, 16 anos também, tem muitos de vocês com essa idade. Eu tinha uma banda de pagode com 16 anos, muitas pessoas não sabem disso, uma galera que me conhece há tempos atrás, até inclusive o Vinícius Mendes Lima, que é o presidente do Instituto Besouro, também se conheceu no mercado do entretenimento, isso há mais de 10 anos atrás, mas que eu também gosto de falar que é uma forma de gerar renda, né? Que a gente vai chegar nessa palavra renda. Porque a forma de ganhar também tu vai ser vou ser funcionário de uma empresa, ou eu vou gerar a minha própria renda, ou trabalhando por conta, ou tendo a minha empresa, ou um bico que eu faço. Então, ou eu gero minha própria renda, ou eu trabalho numa outra empresa para receber, para ter os meus lucros e estar atingindo os sonhos que eu penso. Mas então, essa minha história, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15, 16 anos, no ramo do entretenimento, onde a gente fazia alguns eventos, trabalhava numa produtora de eventos, então a gente fazia alguns eventos que geravam também receita, geravam lucro, então aí eu fui já vivendo esse lance de empresas, de empreendedorismo, e como sempre sonhei em trabalhar com isso, né, e gerar minha própria renda. Então, desde o começo, desde a época do colégio, né, com 16 anos ainda, eu achei necessidade acabei o colégio ali com 16, 17 anos, 17 anos, e migrei para a administração direto, porque como eu já trabalhava com uma própria empresa, que eu era um dos sócios da banda, né, porque também é uma sociedade que gera lucro, tem despesas, é a mesma coisa como uma empresa normal, tu tem as tuas receitas, as tuas despesas, então começou ali essa paixão por empreendedorismo e por administração.
Foi quando eu entrei na faculdade com 17 anos, comecei a ter um pouquinho mais de experiência, eu trabalhei, fiz estágio num órgão público, que é a CE, a Geração de Energia aqui do Estado. Fiquei durante 2 anos lá, aprendi bastante, questão de notas fiscais, compras, pagamentos, mas também ali encerrou meu contrato, já não via também, porque só entra ali com concurso público e não era o caso e não era também o que eu queria trabalhar. Então depois eu migrei contando um pouquinho da minha história para dizer como que eu cheguei na parte do financeiro, tá? Então eu tive uma experiência no marketing das lojas Gang, que é uma loja de vestuário aqui, jovem do Sul, que talvez vocês conheçam também, tenho certeza que vocês conhecem. Conhecem, né, Valentina? Sim. Sim, então eu trabalhei um tempo no marketing das lojas Gang, foi uma experiência demais, onde eu comecei a ter contato mais no mundo corporativo, aprendi bastante sobre marketing, a gente fazia campanhas para televisão, campanhas para lojas online, campanhas para o e-commerce. Então, desde um banner que a gente colava lá nos pontos de venda até a veiculação de uma mídia na TV, eu participava de todo o processo. Então, foi lá que eu peguei uma bagagem legal assim, no marketing também, mas por já ter eu não via tanto potencial de crescer na empresa. E nós jovens, eu me considero jovem também ainda, porque eu estou na faixa até os 29 anos, que é considerado jovem. Então, nós jovens, a gente é muito ansioso e quer fazer muitas coisas acontecer. Então, ali como já tinha as lojas Gangs, ela vem de uma administração de uma empresa familiar, que na época foi comprada pelo grupo Lins Ferrão, que são os proprietários da loja Pompeia. Eu tinha, acima do meu cargo, eu tinha uma gerente de marketing e acima tinha uma das proprietárias e diretora de marketing, que é a Ana Ferrão, que é uma das proprietárias da família. Então ali eu não via muito potencial de crescimento, achei muito legal a experiência, tive, como eu falei, experiência desde imprimir um banner, contato com designers, até colar no ponto de venda, nas lojas, e também até a veiculação de uma mídia na televisão, que é um trabalho grande, assim, considerável. Mas então, por não ver tanto potencial de crescimento, assim, eu fui buscar outros mercados. Então, foi aí que eu cheguei no mundo das finanças, tá? Depois dessa experiência na Gang, eu fui trabalhar no Banco Santander, que é um banco privado. Então, estava na faculdade na época e eu trabalhava na parte de gestão de contas de pessoa física, abertura de contas, seguro, título de capitalização, como eu vou poupar, como eu vou investir. Então, foi aí que eu fiz um certificado de investimento, que é o CPA-10, e foi quando eu comecei que esse certificado precisa para ser gerente de contas, né? Foi aonde que eu tive esse contato maior com a parte de finanças e com gestão financeira também, mas com pessoa física, tá? Então, basicamente é isso. Fiquei no Banco Santander durante 2 anos, então tive bastante experiência com contato com o público, isso de abertura de conta, como eu vou investir meu dinheiro, qual a melhor forma de eu estar rentabilizando o dinheiro, em que carteira, de qual investimento eu vou trabalhar, se é uma poupança simples ou se é um fundo, alguma coisa mais complexa, assim, mas principalmente com isso da educação financeira, né? Das pessoas se educarem, que eu vou também falar ali para frente um pouquinho mais disso, que é muito importante a gente trabalhar dentro de um planejamento, tanto se é para pessoa física, nós como humanos que ganhamos nosso dinheiro, ou tanto para empresas também. Não adianta tu ter um faturamento, uma receita, tu ganha X e gastar Y. A conta no fim não bate, né? A matemática ela é simples, mas eu vou estar contando um pouquinho mais para vocês. Então eu contei um pouquinho da trajetória, foi aí onde eu fiquei 2 anos lá, direto com abertura de conta corrente,
carteira de investimentos, seguro, título de capitalização, foi onde eu tive essa noção maior de produtos no ramo financeiro, né? Foi onde que eu fui pesquisar, fui estudar, fiz essa certificação de investimento, que é o CPA-10, pela Ambima, que é a agência que controla o ramo financeiro, né? Até para te ter esse embasamento aí. Então, foi essa experiência, mas também eu não... tudo eu digo na vida que é experiência, né? Então, foi uma experiência, mas eu também não me via trabalhando com aquilo. Foi, então, quando eu fui empreender, eu estava saindo da faculdade e falei, quero trabalhar por conta, gerar minha própria renda. Então, por eu já trabalhar lá desde jovem no entretenimento, eu queria seguir nessa linha de entretenimento, né? Foi quando em 2017, agora já mais recente, tá? Já dei uma pulada para chegar agora nos tempos de hoje. Então, eu abri um barra hamburgueria em Atlântida, na praia de Atlântida, que é no nosso litoral gaúcho aqui também, né? Para quem está fora do estado aí, não sei se a gente está falando para uma galera fora do estado aí, mas digamos que sim. Então, para quem não conhece, a praia de Atlântida é no nosso litoral gaúcho aqui, litoral norte gaúcho. Então, foi quando eu peguei tudo que eu tinha e o que eu não tinha para abrir esse negócio, e vou falar também um pouquinho disso, que a gente tem cuidado para quando se trata de investimento, assim, quando mexer nas finanças públicas, porque uma das coisas que foi o problema na época foi justamente isso, eu tirar todas as minhas economias e depois ter dado um passo maior do que a perna e não conseguir, não ter capital de giro e não ter a receita necessária para desenvolver o negócio, tanto os meus sonhos, a minha vida pessoal, quanto para o negócio, né? Então, depois disso, eu vim para Porto Alegre e em 2018 eu entrei na Besouro, então, que hoje é a instituição que faz a gestão do Centro da Juventude de Viamão. Então, ali eu consegui mais ter essa experiência com os cursos de empreendedorismo para a comunidade, né? Para a galera que precisa aí estar trabalhando por necessidade, e porque o empreendedor, para falar sobre os cursos que a gente faz no Besouro, eu sempre falo também um pouquinho do que a gente faz, tá? Então, os cursos então de empreendedorismo, a gente tem duas formas de empreender, né? Ou tu empreende por oportunidade, tive uma ideia legal e vou montar aquele negócio, que é ótimo, super funciona, mas também tem o empreendedorismo por necessidade, que é o que basicamente a gente trabalha, que a pessoa, eu sei cortar cabelo e eu vou viver daquilo ali, porque é o que eu sei fazer. Então, tu pega uma cadeira, uma tesoura, vai começando aos poucos, começa em casa. Então, basicamente, a gente trabalha com os cursos de empreendedorismo por necessidade, que vem, então, disso a metodologia By Necessity, que é a que a gente utiliza para os cursos de empreendedorismo e que vocês também vão ter essa experiência de estar passando por ela também. Dei um geralzão, assim, Valentino, do que eu faço, que eu fiz. Hoje, então, estou fazendo a pós em gestão de projetos, porque na Besouro a gente trabalha com diversos projetos sociais. E são projetos que têm início, meio e fim. A gente precisa fazer um planejamento financeiro para o desenvolvimento desse projeto, que também elencar indicadores, coisas para a gente acompanhar se está dando certo, como é que foi aquela parte, se deu legal, e tudo até fazer um fechamento, né? Um projeto ele tem um ciclo, não é uma coisa que não é como uma venda de produto, por exemplo, vendo canetas, todos os meses eu vendo 10 canetas. Não, esses projetos tem alguns que são 3 meses, outros é 1 ano, outros são contratos de 3 anos, então a gente consegue fazer esse planejamento com base no desenvolvimento deles. Eu falei um pouco, mas vamos lá. O que tu me diz, Valentina?
Eu queria que tu respondesse para nós qual a importância da educação econômica na vida de nós, dos jovens em geral. Tipo, por que é tão importante a gente saber? E por que eu tenho que ter esse dinheiro? Por que eu tenho que guardar? Coisas assim. Tá, legal. Boa. Então, para falar de educação financeira, principalmente para jovens, tá? Eu falo também da minha experiência, assim, eu sempre fui um cara que a gente tem que planejar. Na vez que eu menos planejei, que foi a experiência que eu contei da abertura do negócio, foi a que deu erro, né? Então, a gente tem que planejar se eu ganho R$100, se eu ganho R$200 ou se eu ganho R$1.000, R$2.000. Então, isso funciona tanto para a vida da pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Por exemplo, não adianta eu ganhar R$1.000 e gastar os R$1.000 ainda, tem meu cheque especial, tem meu cartão de crédito e gastar mais R$500 por mês. Aquela conta ela não vai fechar e nunca vai fechar e tu vai acabar virando uma bola de neve e pagando juros em cima de juros, porque o banco ele ganha nisso, né? Ele ganha com a geração de juros e todos os outros produtos que são comercializados por banco. Então, é muito importante até tu acompanhar até se não tiver um conta em banco, por exemplo. Eu ganho X reais, mas eu ganho em dinheiro e eu faço esse controle, faço por conta mesmo. Então, isso eu indico também. Eu, desde jovem, faço acompanhamento financeiro por planilhas de Excel, né? Então, o Excel é uma ferramenta aí que é de fácil acesso para todo mundo que tem computador, mas hoje a gente também tem aplicativos de celulares que são bem fáceis. Mas por que é importante assim, tá? É importante tu fazer um planejamento em cima de quais são teus sonhos. Eu quero fazer isso, eu quero daqui a tantos anos estudar em tal lugar, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Primeiro a gente fazer os planejamentos que são que a gente possa saber quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Então, com isso, a gente consegue, obviamente, primeiro pagando as contas essenciais, né, que são o que a gente precisa para viver, as contas básicas como água, luz, telefone, coisas assim que todo mundo tem, mas também está separando uma verba para os objetivos que vocês querem alcançar. Então, lidar com dinheiro, o jovem começa também a compreender quais são seus hábitos de consumo, porque muitas vezes as pessoas compram além do necessário. De repente eu preciso tantas calças e tantas camisetas. Principalmente jovem, gosta muito de roupa, de andar na moda, e sempre está começando uma coisa nova, mas de repente tu não precisa aquilo para aquele momento e tu, por o coleguinha ter, ou por tu estar vendo na televisão, por estar vendo em diversos meios de divulgação, tu quer ter aquilo ali. Mas tu pode pensar, nesse momento não é tão necessário eu ter isso, eu ter aquilo. Então, tu também tem um planejamento destinado por categoria. Eu tenho tantos reais para gastar com alimentação, tantos reais para gastar com saúde, tantos reais para gastar com o estudo e tantos reais para gastar com lazer. Digamos assim, ganho R$500, divido 100 para alimentação, 100 para transporte, 100 para saúde, e sobrou 100 para entretenimento. Então, no mês, tu sabe que tu tem aqueles R$100 para gastar. Se tu gastar além dos R$100, ele vai faltar na conta, ou tu vai ter que tirar do mês seguinte, ou senão isso vai virar uma bola de neve e tu vai começar a ter problemas seríssimos da parte financeira e que isso influencia na vida diretamente, né? O que a gente quer fazer, quais são nossos sonhos, nossos objetivos. Então, é isso, para o jovem, basicamente, é importante estar inserindo isso com seus filhos desde pequeno. Quando a gente a gente conversa sobre o ramo, sobre o assunto, a gente sempre aborda isso, que é sempre importante também estar iniciando a conversa com as crianças, para elas já ter os contatos desde pequeno, né, para saber o valor das coisas, né.
para dar valor às coisas, e quando eu digo valor também não é só no dinheiro, é para saber o que representa aquilo ali, né? Eu suei tanto, suei um mês para comprar isso aqui, suei 5 anos para ter esse bem, ou coisa do tipo, para ver o quanto que implica aquilo ali, né? Então, essa educação desde muito novo, ela é importante para isso, né? Eu acho que assim eu já consigo também estar respondendo, não sei se eu respondi direito a tua pergunta, Valentina, mas eu acho que é isso, sim, é muito importante essa educação financeira ser incluída desde jovem, para a gente ter nossos objetivos ali na frente bem traçados, né? Sim. E agora, outra dúvida. Nós, por exemplo, jovens multiplicadores, que no Centro da Juventude Viamão, nós temos os jovens multiplicadores que recebem uma bolsa auxílio. Tem jovens que têm uma situação de baixa renda, daí precisam ajudar em casa e a bolsa auxílio ela é um pouco baixa. Daí, como é que ele vai fazer para poder ajudar em casa, manter o equilíbrio das coisas em casa, no caso, vai precisar comprar comida ou coisas desse tipo, e mesmo assim ainda ter um dinheiro para uma renda dele? Eu quero economizar para o futuro, para viajar ou coisas do tipo. Sim, pergunta pesadinha essa tua aí. Mas vamos lá. Então, a gente sabe que as necessidades básicas e essenciais são as primeiras na frente de tudo, né? Primeiro a gente tem que se alimentar, primeiro a gente tem que fazer as coisas básicas, como eu tinha falado antes lá, né? A questão de água, luz, telefone, alimentação, que são as primeiras coisas que tu precisa, né? São os mais básicos, mais essenciais. Que isso também envolve bem um assunto que tu disse na questão de ajudar as famílias em casa, tá? Então, primeiro, sem dúvidas, é isso, as coisas mais essenciais, mas o que eu digo assim, a grana tá pouca, eu não consigo me planejar para o futuro, por isso, aquilo. A gente, se é pouco ou se é muito, a gente tem que planejar da mesma forma, tá? Se eu recebo R$10 ou se eu recebo 10 mil, a gente vai ter que planejar da mesma forma para saber bem aonde a gente quer chegar. Então, para isso funciona também justamente isso. Que planejar... Estava falando dos jovens multiplicadores. Então, primeiro, ajudar em casa. A gente sabe que água, luz, telefone, alimentação. Alimentação, primeiro a gente precisa comer para depois lazer, entretenimento ou sonhos futuros. Mas uma dica que eu dou também, que daí já entrando um pouco na parte do empreendedorismo, o que a gente costuma falar bastante também, é diversificar essa renda. Por exemplo, vender alguma coisa que eu saiba fazer, prestar algum serviço, ajudar alguma coisa, diversificar essa renda. Se eu ganho tantos por cento, estou ajudando em casa, está tudo certo ali, a gente está pagando as contas, tu buscar outras formas de se rentabilizar e de trazer mais dinheiro para casa, assim, é sempre importante. Diversificar a renda, que é uma coisa que a gente diz na parte de educação financeira mesmo, diversificar a renda é importante porque vai ter momentos que algumas rendas vão estar maiores e outras vão estar menores. Então, se a gente deixar uma verba, a gente recebe uma única verba para toda a família. Por exemplo, toda a família trabalha no mesmo ramo ou no mesmo negócio familiar e etc. Se aquele ramo está muito ruim por algum momento, que pode ser N motivos, como, por exemplo, agora, uma coisa que ninguém poderia esperar, a questão da pandemia, né? Nem nos melhores planejamentos as pessoas calculariam tanto tempo sem receita em diversos mercados, né? Mas isso serve para corroborando o que eu estava falando. Então, se tu tem mais de uma pessoa em mais de um lugar, ou mais de uma renda, tu mesmo, eu ganho uma renda daqui, mas eu tenho mais outras 2, 3 rendas, enfim, vendendo máscara contra o Covid, por exemplo. Agora é uma coisa que a gente sabe bastante, que tem pessoas que costureira e coisas do tipo, famílias que têm costureira que estão trabalhando no ramo para gerar essa renda
e está conseguindo subsidiar aí as coisas básicas e tudo o que precisa para viver. Mas então a questão do jovem multiplicador, assim, o que eu dou de dica para vocês? Primeiro, sim, ajudar em casa é muito importante, mas que façam o planejamento de vocês também, destinando tantos reais para isso, tantos reais para aquilo, porque a gente sabe que daí ali é o limite. Eu faço isso até hoje com as minhas contas. Chegou no dia 20, tem tantos reais, ou está faltando tantos reais. Opa, não posso fazer isso agora, de repente dá uma acalmada, tu faz daqui a 20 dias, daqui a 30 dias. Então a dica é essa, é botar, para quem não utiliza no computador ou no papel, ou no computador, planilha de Excel ou aplicativos que seja, utilizar o papel e a caneta, ele é muito útil ainda, o papel e caneta. Minha sogra, por exemplo, eu gosto de dar bastante o exemplo dela. Ela se aposentou e também não tem muito contato com tecnologia, computador e essas coisas. E ela depois que se aposentou, ela montou uma empresa de marmitas. E toda a gestão dela é feita com papel e caneta. Então, e funciona muito bem. Se tu perguntar, quantas marmitas tal tu tem em estoque, ela vai saber lá, porque ela preenche com um risquinho ali quantos ela tem. Quantos tu vendeu? Nesse mês eu vendi 10 marmitas a 10 reais. Bom, eu faturei 100 reais aqui. E quanto tu gastou de carne, quanto tu gastou de arroz? Ela sabe direitinho, mas utilizando papel e caneta também. No começo a gente tentou fazer algumas planilhas financeiras, só que ela acabava sendo era muito avançado, assim, ela acabava não utilizando aquilo, então foi quando migrou para o papel e caneta, e foi a melhor coisa que ela fez, mas também corroborando com o que eu tinha dito antes, que é importante anotar cada centavo que a gente gasta para depois saber no que foi, se eu não gastei em tanta besteira, porque é aquele velho ditado, né? Dinheiro na mão é vendaval. Às vezes, aí tinha tantos reais na mão, na carteira, quando tu viu, evaporou para onde foi, a gente nem sabe. Então, é isso que eu faço até hoje, eu dou de dica que anotem e separem por categorias destinadas, assim, tantos reais para isso, tantos reais para aquilo, mas sim, primeiro, fazendo as coisas básicas, ajudando em casa, e procurando, se a grana está curta, procurando diversificar aí a renda, se é gerando sua própria renda, vendendo alguma coisa que vocês saibam fazer, ou coisa do tipo. Mas o que eu posso dar de dica é isso. Uma dica. Uma pergunta mais ou menos relacionada a essa. Uma pessoa que ela não tem uma renda muito boa, digamos, um salário muito alto, bem parecido as perguntas. Ela também não tem fundos, não tem onde investir, não tem, vamos supor, outros recursos, outras formas, e ela quer tentar abrir um negócio. Como é que ela pode fazer? Tá, beleza, assim, tu está falando mesmo de negócio, né? Não na questão da renda da pessoa física mesmo. Para as dicas que a gente dá para abertura de negócio, é assim, muitas vezes utilizar o que tem dentro de casa, quais são os recursos que tu tem. Tem um videozinho que eu gosto de botar, que também virou bem famoso, que é do Rick Chester, que depois ele virou até garoto propaganda do Santander e coisa do tipo, ele começou vendendo água em Copacabana. Só que ele não tinha nada, ele não tinha nem aonde estocar as águas, nem aonde vender, porque ele morava na comunidade, não morava em Copacabana, onde que eram as pessoas, não tinha o estoque dos materiais. Então o que ele fez? Chamou o vizinho lá, o vizinho que tinha um mercadinho, e perguntou: tu me vende uma sacola, eles chamam lá, como é que é? Eu não vou me lembrar a palavra, mas eles chamam um saco, acho, de água, alguma coisa. A mala de água. Eles, em vez de chamar de fardo, eles chamam de mala. Tu me vende uma mala de água, o famoso fiado, né? Tu me empresta aí e depois eu te pago no domingo, eu te pago semana que vem. Daí o cara do mercadinho, não, sim, só um fardinho de água, baratinho. Daí ele, ok. Daí ele foi lá,
vendeu as primeiras, né? Tipo, por exemplo, pagou R$ 1 e vendeu a R$ 4, vendeu a R$ 5. E com o lucro do primeiro, ele já pagou o fornecedor, que no caso era o vizinho, o dono do mercadinho, que é muito importante para manter as relações, né? Tu não fechar a porta, porque tu nunca sabe quando tu vai precisar de novo o famoso fiado, né? Então, porque a gente nunca sabe o momento de amanhã, então a gente pode precisar de novo. Então, pagou a pessoa que tinha emprestado para ele, ainda já comprou o novo fado e saiu para vender. Depois, isso com o isopor que tinha emprestado, e depois ele conseguiu, nas outras vezes, indo diariamente, já comprar um outro isopor melhor, mas tudo foi assim, com os recursos que tinha em casa. Ele teve a sacada de saber onde as pessoas mais estavam e mais comprariam, e foi, meteu a cara e não ficou esperando, né, que a vida mudasse, ou, enfim, foi atrás dos seus objetivos. Então a gente pode fazer isso com diversas coisas, né? Na questão do empreendedorismo, por exemplo, que tu sabe fazer legal? Eu sei fazer um pastel legal, eu sei fazer um cachorro-quente legal. Quando eu tenho um aniversário lá da minha família, sempre eu que faço. Bom, então tu pode... Em casa tu vai ter uma panela, tu vai ter a tua tia, a tua avó, teu primo deve ter uma panela legal para te emprestar. Tu usa o fogão emprestado, ou usa o fogão de casa mesmo, faz os primeiros cachorro-quente, os primeiros pastéis, justamente com o que tu tem em casa, né? A gente diz que o dinheiro no começo, assim, para as pessoas que não estão, por exemplo, dou 5 mil na mão, dou 10 mil reais na mão de uma pessoa para ela abrir um negócio, às vezes até atrapalha tu ter o recurso, porque daí tu começa a querer dar um passo maior do que a perna e acaba contratando aí, comprando coisas que são desnecessárias para aquele momento, e depois fica com contas para frente que não consegue honrar durante um tempo, porque, enfim, daí surgem outras necessidades. Isso até mesmo, vou comprar um carro que é mais fácil de eu entregar. Mais fácil de repente mas tem que ver quanto tempo tu vai conseguir honrar com aquela conta ali, que depois o que naquele momento está sendo para ti um benefício, uma vantagem, para ti pode ser uma dor de cabeça imensa depois, porque tu não conseguir pagar ou coisa do tipo. Então, é para ter um cuidado, assim, para quem quer abrir um negócio. A gente sempre diz que o importante começa com o que tu tem, com o que tu consegue, vendendo para os teus amigos, vendendo para o pessoal do bairro, da comunidade, e depois a gente vai amadurecendo, vai melhorando. Foi um dos erros que eu tive numa das primeiras experiências minhas lá, que foi quando eu falei do bar lá também. A gente fez um planejamento financeiro, mas quis fazer uma coisa muito maior, então ali me faltou recursos basicamente financeiro mesmo, por eu querer dar um passo maior do que a perna. Se eu começasse de repente com um bar para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, começaria legal. Eu quis começar com 500 pessoas. Então, faltava recurso para estoque, para tudo para isso. Então, é uma dica, às vezes, a gente sempre vai buscar o carro melhor, o tênis melhor, o celular melhor, mas, de repente, não é o momento, né? Então, primeiro a gente tem que estar ciente das contas mensais, do que eu gasto mensalmente, né? Tá anotando no papel ali, ou no Excel, ou no aplicativo de contas, como eu falei, é muito importante para a gente não se perder e tá conseguindo aí manter esses recursos, né? Agora vamos ver as perguntas que o pessoal tá mandando. Sim. Aplicativo. Pode responder, por favor? Ele já aparece aqui. Deixa eu ver, tem um aplicativo, só não me lembro o nome aqui, deixa eu pegar aqui. Acho que é... Se não me engano, é o Conta. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Financeiros. Qual que eu... esse aqui que eu usava. É o Organize. E tem o Guia Bolso também. O Guia Bolso é bem legal. Tu consegue ali, bem aquilo que eu falei, tu bota R$100 por
por alimentação, R$200 por entretenimento, 300 pela conta de luz, e ao final tu vê, daquilo que eu planejei, eu consegui executar legal, foi de uma maneira, foi do que eu esperava, da maneira que eu planejei, ou eu gastei além do esperado? Então a gente consegue ver, porque muitas vezes tu pensa, não, esse mês eu nem gastei com bobagem, digamos assim. Não, mas tu vai ver ali, tu planejou R$100 para entretenimento e no fim tu gastou 200. Opa, eu passei meu valor planejado. Então esse era o que eu utilizava bastante. Hoje eu não utilizo muito mais porque o Excel velho ainda é um dos melhores amigos do homem, mas o guia bolsa é um dos que eu utilizava, que tu consegue bem isso que eu falei, destinar tal verba por tal linha, e se tu for gastar além daquilo ali, tu vai te apitar ali, vai aparecer vermelhinho e tu, opa. Eu acho que eu respondi a pergunta, mas eu queria dar mais uma dica que eu não falei antes. Não sei se eu posso já ir, Valentina. Senão eu vou falando aqui, se tu deixar eu vou falando. Pode falar. Tá, um cuidado imenso, tá? Eu falei um pouquinho de banco antes, mas não enfatizei nessa parte. O banco, ele ganha com operações financeiras, então ele vai ganhar com o teu erro ali, praticamente. Estou tentando falar de uma forma mais simples, assim. Então, aquilo que muitas pessoas... eu ganho R$1.000 por mês, mas eu tenho mais 500 de cheque especial. Então, muitas pessoas calculam já no mês que tu ganha 1.500. Não, tu ganha R$1.000. O que tem aqueles R$500 de cheque especial é do banco. Se tu pegar aquele dinheiro, tu vai pagar juros, tu vai pagar 14% de juros. Se tu for ver ao final do mês, aquilo ali acaba virando uma bola de neve, e aqueles R$1.000 que tu ganhava, tu começa a não ganhar mais porque tu está pagando juros para o banco. Então, tu começa a ganhar, sei lá, R$800 porque 200 tu está pagando de juros para o banco. Então, tem muito cuidado, principalmente com cheque especial e cartão de crédito. Eu tenho um limite grande de cartão de crédito, mas se aquela parcela mensal ultrapassar do valor que tu tinha destinado para tuas operações, aquilo ali também acaba virando juros altíssimos. As taxas de juros de cartão de crédito, por exemplo, são enormes, e tu acaba não conseguindo honrar com teus pagamentos, e é aí que dá os problemas. Então, o cartão de crédito ele é muito bom porque tu consegue parcelar, fazer compras que tu não conseguiria fazer de forma à vista, mas para te utilizar ele tem que ter uma organização muito grande. Não é tão simples assim a ponto de tu... tem aquilo ali, é meu. Não. Aquela verba ali é do banco, tu vai utilizar para parcelar alguma coisa, alguma compra que tu quiser parcelada, mas tem que botar aquela compra mensal, aquele pagamento mensal no teu planejamento que tu faz mensal, né? Por exemplo, se eu ganho R$1.000, eu tenho que estar destinado àquela parcelinha mensal para descontar do teu valor. Então, isso é uma dica que eu dou, e peço para que tenham muito cuidado para quem já tem, porque a maioria de vocês jovens também já tem contato já com conta corrente, até para receber a bolsa e etc. E os bancos eles sempre vão te oferecer o famoso da cobra para te se enforcar, né? Então tem que ter muito cuidado, porque pode ser muito bom para se tu quer comprar alguma coisa ali, não tem o recurso no momento, mas ele pode ser um grande problema ali na frente, tu ter certos problemas, ter uma dor de cabeça muito grande aí por não saber usar esses produtos, que é como cheque especial, cartão de crédito e diversos outros. O banco sempre vai querer que tu pague mais juros. O banco tu gastou R$200 de cartão de crédito. Esse mês, então, tu pode parcelar. Olha que legal, tu vai parcelar o cartão de crédito em 10 vezes. Mas aquilo que era 200, ele vai se tornar depois R$400 parcelado, tu vai acabar gastando muito mais. Então, tenham muito cuidado. Se for utilizar o aplicativo, como eu falei, que é o Guia Bolso, por exemplo, utilize, faça o planejamento direitinho, mas se for o papel e caneta também que funciona, é uma ótima alternativa, mas que cuidem com esse tipo de produto que o banco comercializa, né, que é o cheque especial. Normalmente ele já vem com todas as contas, ele utiliza
Ele é muito bom para uma emergência, mas não é uma coisa indicada para usar mensalmente. E eu conheço inúmeras pessoas que fazem isso. Ah, eu ganho R$ 1.000, mas eu tenho mais 500 de cheque especial e utiliza, bota na cabeça que tem 1.500 por mês e acaba aquilo ali virando uma bola de neve. Então, por o banco ganhar, ele sempre vai ganhar em cima dos juros, né? O banco nunca perde. Então, para que tenha cuidado com esses tipos de produto aí do banco. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta dos comentários, tá? Então vamos continuar aqui. Como é que a gente pode fazer, voltando àquela primeira pergunta que eu tinha te feito, como é que um jovem, por que é importante para um jovem economizar e ter sua própria renda? Em que idade que eu posso começar a falar? Vamos supor, eu tenho em quantos anos, quando eu fazer a idade dele, qual a idade dele melhor para me conversar com ele sobre economia? Como é que, dinheiro é isso, tu tem tua renda, tu tem que ter isso. Legal. Ótimo. Eu separei algumas dicas aqui também para dar, justamente para isso, tá? É legal que essa inserção com o dinheiro seja feita bem desde pequeno, desde aquela história. Te dou tantos reais, R$ 10 para ti no mercadinho comprar isso e aquilo para mim. Então, tu consegue ter os primeiros contatos com a parte financeira, né? Por exemplo, isso aqui, essa bala vale 50 centavos. Esse chiclete vale um real. Opa, eu posso comprar 2 balas ou eu posso comprar um chiclete. Então, tu ter esse contato desde muito pequeno é muito importante. E como dica, a gente diz, né, que quem pode, por exemplo, dar uma mesada por mês para a criança ou para o jovem já começar a se ambientar desde criança com a educação financeira, assim estimulando a criança a anotar tanto sendo na cabeça, assim, por exemplo, tu consegue já desde pequeno saber que tu consegue comprar 2 balas enquanto tu compra um chiclete. Então tu consegue aí ter o primeiro contato desde pequeno. E as coisas que eu falei tanto para o adulto, ele serve para a criança também. Tu incentivar a criança a ter os seus objetivos. Por exemplo, eu quero comprar aquele livro que custa R$ 15. Então, se eu guardar, minha avó me dá um dinheirinho por mês, se eu guardar R$ 5 essa semana, R$ 5 a próxima semana e R$ 5 na terceira semana, eu vou conseguir, depois de 3 semanas, comprar meu livro. Então, isso corroborando muito com o que eu tinha falado na questão de ter os objetivos. Uma coisa que funciona bastante também é estimular a poupança para os filhos, né? Que assim tu começa a ajudar o filho com motivação, né? Tipo, te dou R$ 50 se tu conseguir juntar tantos, por exemplo. Se você conseguir juntar R$ 100, eu complemento com mais 50. Então, isso tu já começa a estimular a pessoa a guardar o dinheiro, né? Então, a questão do guardar o dinheiro, né? A gente sabe que tenho conta disso, conta aquilo, mas como dica também a gente diz para sempre botar no dia que tu recebe. Se eu recebo dia 5 ou se eu recebo dia 10, tu já tira aquele valor para investimento, se tu consegue já investir, tu considera como que aquele dinheiro nem entrou, né? Ele entra como uma conta tua de telefone que custa tanto. Então, tu botar nas tuas contas mensais também aquela verba, pode ser R$ 5, R$ 10, 50, 500, R$ 1.000, que seja, independente do valor, tu guardar e botar aquilo no valor quando tu vai receber o teu dinheiro, né? Recebo todo dia 5, recebo todo dia 10, é legal e fica como dica também. Ensinar a importância do consumo consciente, porque consumo consciente é justamente aquilo que eu falei antes. Tu de repente não precisa daquela calça ou daquela camisa naquele momento porque tu já tá legal. De repente é só por aquela coisa mesmo de a gente viver no mundo capitalista, que as pessoas querem cada vez mais e enfim, a gente vive, eu quero ter minhas coisas melhores, como vocês também, e isso sempre vem desde pequeno. No colégio eu queria comprar minha Coca-Cola, depois eu quis comprar meu celular, depois eu quis comprar meu carro.
Então isso vai sempre acontecer, a gente sempre vai achar um motivo para comprar, né? E essa compra resulta num gasto, né? Cuidado também com o shopping, né? O shopping, por exemplo, o jovem gosta muito de ir ao shopping, mas o shopping é o principal exemplo de que tem milhares de coisas e bombardeios de informação de coisas que, olha que demais, eu queria muito isso, eu queria muito aquilo, e que se tu for pensar não é uma coisa necessária para o momento, né? Eu não sei se tu concorda comigo, Valentina. Eu concordo que tem bastante tentação. Tipo, tu olha uma coisa que às vezes tu nem precisa, tipo, tu para pensar uma coisa meio fútil, que tu não tá precisando daquele no momento, mas tu olha e tu fala, será? Sim, exatamente. A pessoa que economiza, né, a gente sempre diz, né, passa por pão duro, ou mão fechada, como quiser chamar, mas se for ver, quando dá algum galho, acontece qualquer problema, as pessoas todas vão recorrer pro pão duro, ou como quiserem chamar. Então, no fundo, essa pessoa ela acaba sendo uma pessoa preocupada e esperta, que acaba sempre tendo aí para as necessidades e para as emergências. Então, a gente, normalmente quem guarda escuta isso, a questão do ser pão duro, mas é muito importante também tu ter isso na tua rotina, né? E ser desde pequeno já acostumar a guardar dinheiro, né? Porque se torna um hábito. E tudo que se torna um hábito, se a gente botar isso, como eu falei, recebo no dia 5, recebo no dia 10, tudo que se torna um hábito, a gente acaba fazendo no automático. Por exemplo, eu acordo todos os dias, eu escovo meus dentes, eu tomo meu banho. Isso já é uma coisa normal, nem passa pela minha cabeça, por exemplo. Não é uma coisa que a gente eu tenho que tomar banho, eu tenho que escovar os dentes. Não, isso já é uma coisa que já está no nosso cotidiano, né? Então, tudo que se torna um hábito, a gente tende a fazer de uma maneira mais fácil e a cabeça aceitar mais facilmente. Então, até o meu problema, eu tento como hábito, por exemplo, tornar um hábito ir na academia. Para mim é o hábito mais difícil de tornar um hábito, né? Eu não consegui tornar um hábito, já tentei diversas vezes, mas tem pessoas que já tornaram aquilo como um hábito que fazem naturalmente, faz às 6 da manhã, faz meio-dia, faz de noite, qualquer que seja o horário, mas é que aquilo é uma coisa boa para a saúde. E também a questão de estar bem planejado na parte econômica e financeira é importante para a nossa saúde mental. Se tu está devendo para mais de uma pessoa, se tu está devendo para os bancos, a pessoa não consegue nem dormir direito pensando nas contas que tem a pagar. Isso também normalmente é uma coisa que acontece com o empreendedor. A gente perde o sono pensando como vai pagar as contas, mas isso serve também para a pessoa física, né? Então, se a gente guardar dinheiro, desde que seja pouco, 5, 10 reais, 50 reais, 100 reais, se tornar um hábito, acaba virando uma coisa comum depois que tu faz ao natural e não aquilo vai te dar uma tranquilidade para a mente, para a cabeça, de forma que tu consiga fazer ao natural mesmo isso daí. Deixa eu ver. Agora, temos mais uma pergunta. Um momentinho. O Iago Mambrun está perguntando: Guilherme, tem algum livro ou documentário relacionado com educação financeira que você gosta e sugere? Eu, como livro, eu já linkando também na questão do empreendedorismo, eu leio muito livro de pessoas que deram certo e que começaram com a minha empresa familiar ou de forma, pessoas que inspirem, né? Não adianta a gente ler livros e coisas de pessoas que não têm o link, né? Hoje eu tô lendo esse livro aqui, que é o que eu tava na minha cabeceira aqui agora, que é do Abílio Diniz, que é a trajetória deste empresário do varejo global. Ele é proprietário do Pão de Açúcar, do Carrefour, e conta um pouquinho da história que ele tinha, que está linkado totalmente à educação financeira também, né? Que ele tinha um mercadinho na época com a família,
e depois conseguiu potencializando isso e depois por recebimentos financeiros foi crescendo muito mais, mas principalmente pela determinação, pela ambição que ele teve sempre de crescer e sempre de ter mais e por sempre correr atrás dos seus objetivos, né? Isso tudo linka com o que eu falei ali no começo, né? A parte de ter objetivo, botar metas e coisas que a gente possa estar buscando aí. Agora, mudando um pouco a situação do que ficou, vamos supor, uma pessoa toda aquele pão duro, que é aquele que economiza e consegue se conter bastante. Agora, invertendo a situação, uma pessoa que não consegue se conter, que para ela tem que estar sempre comprando toda hora, tipo, digamos, compulsivamente, e sempre coisas necessárias. Tem algumas dicas que possam ajudar? Tá, a pessoa que é consumista, tu diz? Sim, consumista, isso. Sim, normalmente a gente diz assim, né, para cuidar, tu mostrar aquela real necessidade para a pessoa, tá, mas tu de fato tinha essa necessidade de comprar isso ou comprar aquilo. Muitas vezes as pessoas utilizam o consumismo ou a compra como um gatilho mental, assim, de uma coisa que para suprir uma necessidade que tu tenha. Mas então basicamente é uma coisa que está dentro de nós. Isso tu tem que mostrar para a pessoa, bom, era realmente necessária a compra disso? Era realmente necessária a compra daquilo? Então, porque vai fazer falta ali depois na frente, porque tu comprou em besteira, depois falta, por exemplo, para as coisas básicas. Não, isso está errado, né? Então, tu tem primeiro planejar e tudo que for compra, até bens maiores, quando a gente diz, quero comprar uma moto, quero comprar um carro, quero comprar uma bicicleta, quero comprar uma casa, tu te planejar para botar dentro dos teus custos, né? Não comprar 10 camisetas, 10 calças dentro de um mês, sendo que tu não usa aquilo ali, né? Tu nem acaba utilizando todo esse material, né? Então, tu mostrar para a pessoa a necessidade da coisa, tipo, de não ter a necessidade disso, daquilo, é imprescindível para ela enxergar, né, que não, de repente, isso eu poderia estar fazendo uma viagem. R$100 que tu economiza por mês, de repente tu pode estar fazendo uma viagem para o Nordeste. Eu posso estar indo para o Rio de Janeiro. Bom, é melhor tu ter uma camiseta da marca tal, ou tu passar 10 dias no Rio de Janeiro, passar 10 dias no Nordeste. Daí vai muito da questão que eu falei no começo dos objetivos e metas, né? Bom, se a pessoa quer e prefere ter tudo que é de marca, ter o tênis tal, ter isso e aquilo, é o que ela quer, bom, beleza, é isso aí, mas eu acredito que seja melhor tu guardar R$100, R$200 por mês e fazer uma viagem legal com a tua família, por exemplo. Então é muito isso, tu mostrar, bom, cara, sabe aquela camiseta que tu comprou da marca tal, não vou citar a marca aqui, mas sabe aquela camiseta que tu comprou? Aquela camiseta é o que eu invisto por mês para a viagem tal que eu vou fazer agora no meio do ano. Ou coisas, né? Não também só em dinheiro, mas também em coisas que remetem à família e coisas do tipo, assim, que o dinheiro possa te trazer esses benefícios assim. Então, basicamente, o que a gente diz é isso, mostrar a importância das coisas, tipo, se aquilo é realmente necessário para a pessoa ou não, e se está atingindo o planejamento dela, está tudo certo, está tudo legal e bora lá. Mas é isso, tem que ver se está correspondendo às expectativas da pessoa. Agora vamos para a pergunta dos comentários. Vamos mais um. O Gabriel está perguntando: para quem recebe salário fixo, como você gere o planejamento financeiro em termos de que valor é renda a ser poupado? Beleza, ótima pergunta, Gabriel. Normalmente tem estudos que dizem que o correto é tu guardar 30% da tua renda. Por exemplo, eu recebo R$1.000 de salário fixo e guardar todos os meses 30%. A gente sabe que na prática muitas vezes acaba sendo difícil isso, né? Porque
por ter necessidades básicas, foi bem o que eu falei antes. Primeiro a gente tem que se alimentar, a gente tem que pagar as contas para depois pensar em guardar. Então, é bom seria de 20% a 30%, mas se tu não consegue, que seja o que eu falei antes mesmo, R$ 50, que às vezes a gente gasta numa besteira, qualquer cinema que a gente vá é mais do que R$ 50. Então, de repente, tu ir uma vez, diminuir a quantidade de vezes que tu vai, por exemplo, eu recebo um salário fixo, R$ 1.000, e eu vou 2 vezes ao cinema ao mês. Bom, cada ida no cinema, um casal, é R$ 100, mais ou menos. Ingresso, transporte, uma pipoca e uma Coca-Cola, por exemplo. Isso vai R$ 100. Bom, e se eu fizer, em vez de 2 cinemas no mês, eu fizer um cinema no mês. Bom, então eu sei que eu posso, aquele cinema que eu fazia mais no mês, eu o utilizo para poupar mesmo, né? Eu guardo aqueles R$ 100 por mês. Então, como eu falei, tem estudos que dizem que é legal guardar de 30% para depois tu viver uma aposentadoria melhor, pensar no futuro e conseguir depois até gerar uma outra renda com os seus próprios investimentos, que é o que as pessoas fazem, né? Mas se for R$ 50 por mês já é uma coisa legal, mas é isso que eu boto como dica também, né? Tu botar mensal isso daí como uma despesa mensal e sempre no começo do mês. E é bem isso, né? Eu fazia 2 cinemas por mês. Não, agora eu vou fazer um porque aquele outro eu vou dar uma seguradinha esse mês agora porque eu estou guardando porque eu tenho outro objetivo. Eu quero comprar uma moto, eu quero comprar uma bicicleta. Então, tu consegue, bem seguindo naquela linha que eu falei, de estar botando objetivos e metas e vendo, bom, eu consegui em 10 meses, indo uma vez ao mês no cinema, eu ia 2 vezes, estou indo uma vez ao cinema agora. Em 5 meses eu comprei uma bicicleta. Bom, valeu a pena, né, esses 5 meses que eu investi. Então, está muito elencado esse poder de compra, né, e os cálculos que tu vai fazer, mas se tu for pensar, são cálculos simples, assim, né, para essas contas financeiras, assim. Bom, eu tenho tantos reais por mês e eu quero comprar uma bicicleta de R$ 500 e eu tenho 10 meses guardando R$ 50. Bom, aqueles 10 meses tu vai comprar. É uma coisa assim, é uma matemática praticamente básica, assim, né? A gente sabe que o que não é simples é a questão dos juros e etc. no banco, que daí começa a virar a famosa bola de neve que eu tinha falado antes. Mas então, como dica, o ideal seria de 20% a 30%, mas se eu guardasse R$ 50 ao final do mês, tu vai ter R$ 600 sem juros nenhum. Tu vai ter R$ 600 guardados para ti, que tu pode fazer uma coisa bem legal. E R$ 50 é uma quantia pequena, né? Fora todos os juros que depois tu vai ganhando de guardar, né? Em vez de pagar para o banco, tu ganha do banco daí, né? Então, essa é uma coisa que a gente costuma dizer. Vamos para a próxima pergunta. Acho válida a ideia de ter 3 a 6 meses de salário na poupança para segurança financeira e, a partir daí, investir os valores em bolsa e títulos. Tá, legal. Entrando mais na questão de investimento, assim, né? A poupança, ela não é hoje o melhor dos investimentos, tá? Porque ela te rende muito pouco. A poupança, ela é boa para te utilizar, é um investimento que vai render um pouquinho ali, mas é para te utilizar como uma emergência. Em vez de tu utilizar o cheque especial lá, que ele vai te cobrar um juros alto, 14% ao mês, 15% ao mês, a poupança é um investimento que tu pode utilizar para uma emergência. Mas quando a gente vai dizer dicas mesmo de investimento ou coisa do tipo, não é um investimento indicado. Daí tu tem que ver, fazer um estudo maior de quanto tempo tu quer guardar aquele dinheiro, para quanto tempo tu quer receber, se é para a faculdade do meu filho daqui a 5 anos, se é para comprar um carro daqui a 2 anos, juntando com aquilo que eu tinha falado antes, de botar como meta que tu consegue tá vendo aí em cima os valores, né? Então, eu fui ler o balãozinho ali. Então, na questão tu, quando for pensar em investimento mesmo,
a poupança não é o melhor caminho. Então, respondendo a pergunta do Gabriel, tu pode guardar um pouco ali mesmo para questão de emergência, se tu precisar utilizar, porque é um dinheiro de fácil acesso, tu consegue rapidinho estar mexendo nele. Mas tu for utilizar, é melhor ter em outros tipos de investimentos, CDB, CDI ou fundos imobiliários, coisas que tu consegue ter uma rentabilidade do dobro. Por exemplo, que eu ganho 0,5% ao mês em poupança, eu posso em CDB ou CDI ganhar 1% por mês. Bom, é o dobro do que eu estou ganhando na poupança. Só que daí tu tem que, por exemplo, botei nesse fundo, botei nesse investimento, tu tem que ficar 6 meses sem mexer naquele dinheiro, tu tem que ficar 1 ano sem mexer naquele dinheiro. Então tu tem que estar preparado. Se tu tem uma emergência, tu acaba perdendo, investir em tal fundo, isso que eu botei 2 meses, eu preciso tirar. Tem alguns que tu nem vai conseguir sacar, porque ele está bloqueado durante um tempo, e tem outros que se tu sacar, tu vai pagar uma multa muito grande. Então, isso também vai muito do teu planejamento, dos teus objetivos, né? Quero fazer isso para a faculdade do meu filho daqui a 5 anos. Eu sei que eu nunca vou mexer naquilo ali. Então, a poupança não seria o mais indicado, né? Daí teria outros diversos, teria que também olhar o que está melhor no momento, teria que fazer um estudo em cima do investimento, em quanto que vai investir, também a parte do que eu tinha falado no começo de diversificar a renda serve também para diversificar os investimentos, porque pode ter um investimento, varia muito, né? Então pode ter, num momento um está melhor, o outro está pior. Então tem essa opção também de diversificar a carteira de investimentos, ele vai te ajudar a não ter um prejuízo ali ou um baixo ganho na frente. Então a poupança, assim, ela é muito legal para te usar como emergência mesmo, para te não utilizar as coisas do banco como cheque especial, cartão de crédito ou até um empréstimo que tu possa necessitar aí. Os empréstimos de crédito pessoal, por exemplo, são juros altíssimos. Imagina, 5% ao mês, 6% ao mês. É muito dinheiro mesmo. Tu vai ver, quero comprar uma moto que custa 5 mil reais. Peguei 5 mil reais do banco. Tu vai ver aqueles 5 mil reais lá, depois tu pagou 15 mil reais, se tu for ver por todas as parcelas. Bom, tu podia ter comprado 3 motos no preço de uma. Então, se de repente tu conseguisse economizar ao longo do tempo essa parcela e depois comprasse, tu poderia, imagina, eu fiz um cálculo aqui de padaria, como a gente chama, né? Mas imagina, tu poderia comprar aí 3 motos no valor de uma, porque a gente paga muitos juros, são juros absurdos em diversos, nesses tipos de produto que eu falei, né? Cheque especial, empréstimo, cartão de crédito, se tu parcelar o cartão de crédito, coisa do tipo, depois tu acaba vivendo para pagar os juros, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo quando se trata de banco, porque o banco vai ganhar, né? A rentabilidade do banco é em cima do tipo de produto que o cliente consome, e os produtos que a gente consome é isso, é cheque especial e companhia. Então é bem aquilo que eu falei. Falando parece mais simples, né? A gente sabe que na prática acaba sendo muito mais complicado, né? Tu botar no papel e planejar de fato. Mas sim, o segredo é esse, é botar, cara, é bizarro assim, mas tipo, gastei 5 reais comprando água, por exemplo, no supermercado. A minha forma de organizar, tá? Eu trabalho bem com cartão de crédito, porque daí sai, por exemplo, gastei 5 reais no Big, gastei 5 reais no Carrefour. Eu vou saber e eu vou notar lá que eu comprei uma água no Carrefour ou no Big. Porque no dinheiro, às vezes está no bolso e tu acaba... bem o que eu tinha falado antes, dinheiro na mão é vendaval. Então eu costumo se tu pedir, perguntar para mim, quanto dinheiro tem na carteira? Sei lá, vou ter 20, 30 reais que é para uma coisa que precisa, no máximo 50 reais, assim. Nunca ando com muito dinheiro para isso, para justamente a gente não se enganar e acabar gastando além do esperado. Então, faço isso até hoje. Então, de dica, serve dica para vocês, independente se a pessoa ganha 100 reais, 500 reais ou se ganha 5 mil reais, anotar e saber direitinho qual verba está destinando para qual segmento,
e para que tu possa avaliar ao final do mês, ao final do ano. Bom, eu gastei tantos reais comprando besteira. Bah, eu podia estar fazendo milhares de coisas com isso. E como dica para jovens, né, é uma coisa que eu não falei, que funciona bastante também, né, o velho cofrinho, o porquinho que vocês possam falar, funciona bastante. Aquelas moedas que incomodam no bolso, que a gente anda pesado, tu botando ali R$1 por dia, imagina, R$30 tu vai ter no mês, ou tu botando um pouquinho que seja, ao final do ano tu vai ter R$500 ali em coisas que teoricamente não sentiria no dia a dia ali, né? Então essa dica, de pouco em pouco a gente chega num pocão, né? Então é isso que eu deixo como dica, assim, anote principalmente isso, planeje os objetivos de vocês a curto prazo e a longo prazo e anotem aonde estão destinando essa verba para que possam estar alcançando seus objetivos ali na frente. Agora vamos para a nossa última pergunta dos comentários. Johnny, você falou que a poupança não vale tanto. O que você acha dos títulos de capitalização? Vale o investimento? Tá, ótima pergunta. Só deixa eu mudar um pouquinho ali. Não disse que não vale, tá? Eu só disse porque é uma coisa que é um dinheiro rápido que tu vai ter para utilizar para uma emergência e a rentabilidade ela não é tão grande como outros investimentos. Mas sim, é uma forma de tu estar guardando ali, né? Tá separando aquele dinheiro. Não é a que tem a melhor rentabilidade. E se é bom ou ruim, tem outros fatores. Por exemplo, eu quero mexer daqui a um mês. Então, no caso, a poupança é bom. Se eu botar num fundo que eu vou ter que ficar 6 meses fechado, não vai ser bom para aquele momento. Então, tem riscos e outras coisas linkadas a investimento para dizer se é bom ou ruim, né? Mas o que eu quis dizer na parte ali é a questão de rentabilidade. A poupança não é a melhor rentabilidade que a gente vai ter, em questão de números mesmo, de percentagem, assim. O título de capitalização também não é uma coisa que rende bastante, tá? Ele é um produto do banco que ele serve para sorteios, assim, por exemplo. Só que tu consegue sacar aquele valor depois. Tem título de capitalização de R$30, de R$50 por mês, por exemplo, que tu recebe um número para sorteio, que daí sorteia um casa, sorteia um carro. Não deu certo, não ganhei, ao final daquele título de capitalização, tu pode sacar o valor. Então, por exemplo, minha avó comprava, não sei se hoje ainda compra, mas, por exemplo, o carnê da Mega Sena, que é tantos reais, por exemplo, R$10 por semana que tu gasta. Bom, R$40 que tu gastou no final do mês com loteria e tu não pegou nada de volta. Então, o título de capitalização ele serve para isso, porque é uma forma de tu estar concorrendo a prêmios e tu consegue ainda sacar depois. Então, eu acho que é muito válido. Para falar a questão de investimento e etc., daí teria que é uma coisa que ele é bem analisado caso a caso mesmo, porque tu tem que ver o prazo que tu vai ficar, pretende investir, qual é o teu objetivo, quanto tu quer ganhar, depois de quanto tempo tu quer sacar, então coisas do tipo. O título de capitalização é um produto que funciona bastante para isso, para te concorrer a prêmios, tu ainda saca depois, então tu não perde nada com isso, né? Então ele vai no lugar do carnê da Mega Sena, por exemplo, que hoje em dia, bom, eu vejo mais os idosos ainda, né, comprando e utilizando esse tipo de produto, que é uma loteria, né? Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, mas se tu não ganhar, tu não vai sacar nada. O título de capitalização, tu consegue estar concorrendo a prêmios e ainda sacar ter a garantia que tu vai sacar tanto depois de acabar. Então, como investimento não é a melhor alternativa, mas sim, se tu costuma trabalhar com loteria ou Mega Sena, coisa do tipo, é uma ótima alternativa, né? Porque depois tu pode sacar essa verba. Então, para a questão de analisar investimentos, tem que muito ver a necessidade de cada um de vocês, né? Mas daí é um estudo que tem que fazer mais a fundo, sim. Hoje tem diversas maneiras de investir,
mas o que a gente deixa como dica assim, é para começar aos poucos. Não um número cravado a tantos reais e eu vou fazer isso, que a gente não consiga honrar, mas que vá de pouco em pouco para chegar num número considerável aí. É isso, Então, galera? é isso. Em nome do Pod Minha Mão, eu gostaria de agradecer a tua presença em nome do CJ. Em nome do Pod também, muito obrigada pelo pessoal que também participou mandando as perguntas. Sim, É isso. Desculpa te interromper. Queria agradecer também a oportunidade. Foi muito legal o bate-papo. Sempre que eu puder estar o mais próximo com vocês, eu vou estar. Estou à disposição também, quem quiser me seguir nas redes ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, eu sempre respondo, se eu puder ajudar em alguma coisa. Sempre à disposição. Não deixando uma mensagem mais para os jovens, não deixam que ninguém faça vocês desistir dos sonhos, quaisquer que sejam, não deixe aquelas pessoas dizer que teu sonho é uma loucura, não faça isso, não faça aquilo. Se tu quer ser músico, vai ser músico. Se tu quer ser jogador de futebol, vai ser futebol. Nunca deixando de estudar, é óbvio, né? Mas que sim, vá atrás dos seus objetivos e corra atrás dos seus sonhos, que tem como sim. A gente tem diversos exemplos de pessoas que conseguiram, então tem que ter muita persistência, a gente sabe que não é fácil, mas não deixam de desistir dos sonhos. Muito obrigado pela oportunidade, Valentina. O que quiser aí, estou sempre à disposição. Obrigado, Pod Viamão, Centro de Juventude Viamão. Um abraço para todos. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Obrigada. Fala, galera Tchau. do Pod Viamão. Eu sou o Paulo Kendzerski e queria convidar você a participar de um bate-papo aí sobre marketing digital. Na próxima terça-feira, às 4h30 da tarde, a gente vai falar sobre esse tema aí, que é assunto em tudo que é lugar, né? Grandes oportunidades no mercado. E a gente vai falar sobre tudo um pouco, sobre Google Ads, sobre redes sociais, e-mail, criação de sites, enfim. Então fica ligado aí no canal do YouTube do Pod Viamão, beleza? A gente se vê lá.